Boa noite, meus queridos. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora que vocês estarão vendo essa aula. Aqui é o professor Rafael falando mais uma vez. E vamos continuar aí o nosso conteúdo, né? E nessa aula nós vamos falar sobre evolução, né? Então vamos finalmente aí entrar no conteúdo de evolução. Com esse slide aqui, bacana pra caramba aqui, lá de Pernambuco. Tem uns slides muito bons aí que eles disponibilizam na internet. A gente usa esse conteúdo aqui para estar explanando aí sobre o conteúdo de evolução. Então vamos nessa. Então, primeiramente, as variedades de seres vivos em nosso planeta, elas têm fascinado a humanidade ao longo da história. Existe uma grande variedade de seres vivos no nosso planeta, de várias formas, com bastante curiosidade e tudo mais. E de acordo com a explicação científica, essa enorme variedade de espécies ela vai ser resultado de um processo de transformações e adaptações que constitui a evolução biológica. Ou seja, no mundo só existe essa grande variedade de seres vivos, plantas, animais, fungos, bactérias, e dentre outros aí, porque existe um processo conhecido como evolução biológica. E esse processo ele faz com que as espécies elas sofram modificações ao longo do tempo, dando origem a novas espécies, organismos diferentes dos seus ancestrais. E é um processo que vem ocorrendo aí no planeta desde o surgimento das primeiras formas de vida, há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás. Então vamos lá. Antes da teoria evolucionista ela ser proposta, existia uma outra teoria chamada de fixismo, Essa teoria do fixismo ela dizia que todos os seres vivos que existem hoje sempre existiram, Então, assim, para o fixismo, as espécies elas são fixas e imutáveis. Então, o que aconteceu, Já para os evolucionistas, as espécies elas vão se modificar ao longo do tempo, dando origem a novas espécies. Então, o fixismo ele é uma corrente um pouco mais voltada para questões religiosas, parte ali da Bíblia, que no Gênesis você vai ver que a Bíblia fala que Deus criou tudo e todas as coisas, assim como as plantas e todos os seres vivos, e que esses seres vivos que existem hoje são os mesmos que sempre existiram. Não mudou nada. E já o evolucionismo ele prega o contrário, ele prega que os seres vivos, as espécies, elas estão em constante modificação. Então esse fixismo aí ele é uma doutrina ou teoria filosófica que ela era bem aceita no século XVIII. E aí esse fixismo ele sempre propôs ali que as espécies por poder divino elas foram criadas tal como são. E permaneceriam assim imutáveis por toda a sua existência sem que jamais ocorresse mudanças significativas na sua descendência. Então as teorias fixistas elas surgem com esse enviesamento aí do criacionismo, que afirma que Deus é o criador de todas as espécies, Lembrando aí que o que você acredita, indifere. O objetivo da aula é estudar evolucionismo, Não é discutir religião, nem visões religiosas e nem crenças. Você precisa aprender que existe a linha científica que é o evolucionismo, mas você não é obrigado a acreditar nela, por mais que dentro da biologia isso é tido como uma verdade. Então nós temos aí o criacionismo, que Deus ele é o criador de todas as espécies. O espontaneísmo, os seres vivos se originam de maneira inerte, em condições especiais. Isso aqui, mais na frente a gente vai estudar sobre a origem da vida, a gente fala muito sobre geração espontânea. É outra teoria aí também que tinha bastante força ali, século XVII, século XVIII. E o catastrofismo, que é a evolução por meio de catástrofes causadas por intervenções divinas, Porque ali a gente vai ler história, a gente vê que tem o dilúvio, E aí o dilúvio ele é um marco ali na história da Terra, segundo a religião. Então, as teorias fixistas elas se apoiam nesses três conceitos aí. E aí nós vamos ter o evolucionismo, que é o estudo da origem das espécies e das modificações sofridas ao longo do tempo.
As teorias evolucionistas, existem vários teóricos, mas os principais aqui pra gente são esses caras aqui, ó, o Lamarck, que é o criador do lamarquismo, e o Darwin, que é o criador do darwinismo. Então, as duas principais teorias que nós estudamos. O Jean-Baptiste Lamarck, ele nasceu em 1º de agosto de 1744, na cidade de Béziers, na França. Ele morreu no ano de 1829, em Paris. E Lamarck foi um dos pioneiros evolucionismo. Por mais que mais na frente vocês vão ver que as teorias de Lamarck elas não são seguidas mais, mas sim, por mais que as teorias dele não seja seguida, ele tem um papel importante aí na disseminação do movimento evolucionista, do pensamento evolucionista. Então, por isso que a gente estuda ele também. Então, o lamarquismo, o Lamarck ele defendia que os seres vivos eles provinham de outros seres vivos, né? Cada espécie ocupava um lugar na escala natural, ou seja, a teoria da evolução elaborada por Lamarck, né, que foi em 1809, ela evidencia 2 princípios, né? Então, Lamarck, para explicar o evolucionismo, ele se baseava em 2 leis: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Porque antigamente o que imperava era a teoria do fixismo. Aí se você chegasse para a galera e falasse assim, mas os seres vivos eles se modificam ao longo do tempo. Aí os caras iam rir de você e iam falar, tá, mas como que isso acontece? Então você tinha que ter uma explicação ou provas, né? Então o Lamarck, já com a mentalidade científica, com o pensamento científico, ele formulou aí a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E aí o lamarquismo ele se apoia nessas 2 leis aí para explicar como ocorre a evolução. Então, o que seria essa lei do uso e desuso? Bem, segundo Lamarck, né, as partes do corpo extensivamente usadas por um organismo, elas vão se desenvolver. E as que não são, elas se atrofiam. Um exemplo clássico disso, né? O uso excessivo dos pés para nadar no pato, ele fez com que tivesse desenvolvido membranas entre os dedos. O que seria isso? Na lei dos usos e desusos. O pato ele tinha um pé ali igual o pé da galinha, só que como ele usava o pé para nadar, para ficar remando ali, de tanto ele usar o pé, isso fez com que essas membranas elas fossem se desenvolvendo com o passar das gerações até chegar ao pé que é hoje. Então Lamarck ele acreditava que se uma espécie ela usa demais um órgão ou uma estrutura, esse órgão ele vai se aperfeiçoando ao ponto que com o passar do tempo ele vá se modificando para atender essas necessidades aí de uso, né, que é dado a ele. Né? Então ele também afirma que é o quê? Que essas características que vão sendo adquiridas ao longo da vida, elas vão sendo transmitidas, né, ao longo da vida também. Então, é transmitida para os seus descendentes. Então, por exemplo, as características que um organismo adquire ao longo da sua vida, pelo uso e desuso, elas são transmitidas à sua descendência. Aí você vai ter um outro exemplo aí que nós vamos ter, que as plantas, né, elas foram adquirindo espinhos. No caso, o cacto ele foi adquirindo espinhos durante sua evolução e essa característica ela foi sendo transmitida às gerações futuras até nós termos o cacto que existe hoje, né? Então, o que seria isso? O cacto, à medida que ele ia surgindo em um lugar ali que tinha pouca chuva, era desvantajoso para ele ter folhas. Essas folhas elas foram se modificando até se tornar espinhos. E aí, quanto menos chuva, mais elas se desenvolvendo, tornando espinhos. E essa característica ela era passada para os novos cactos que iam surgindo a partir desse cacto até dar origem ao cacto moderno que nós temos hoje. Então, a teoria do lamarquismo ela se baseia em 2 coisas. Que essas modificações elas ocorrem por meio do uso e desuso. Se você usa demais um órgão ou estrutura, ele se aperfeiçoa ou hipertrofia. E se você não usa, ele atrofia ou desaparece.
e isso vai sendo transmitido para seus descendentes. Tipo eu pensar o seguinte: se eu estudo, nasci, estudo o dia inteiro, estudo o tempo inteiro, aí o pessoal pensa assim: se você estuda muito, a tendência é que você fique inteligente. E ao longo da vida eu me torno uma pessoa inteligente. E aí, segundo a teoria de Lamarck, aí os meus filhos eles nasceriam mais inteligentes também, porque eu vou passar essa característica. Aí, se os meus filhos estudam também, eles ficam mais inteligentes do que eu era, porque eles já nascem herdando essa questão da inteligência, eles estudam, ficam mais inteligentes, e aí os filhos deles vão nascer mais inteligentes e vai indo até modificar. Mais ou menos o conceito é esse. Se eu levanto peso na academia, eu fico forte, meus músculos se desenvolvem, minha estrutura óssea ela se modifica, fica mais densa. Então eu vou ficar mais forte e tudo mais. E aí eu passo essa característica pro meu filho, aí meu filho quando nascer, ele já vai ter uma tendência melhor para desenvolver a musculatura e ficar forte. Então o Lamarckismo ele prega isso daí. Aí nós temos um exemplo aqui, ó. Segundo o Lamarckismo, a girafa, pelo hábito de se alimentar de folhas altas, né, ela teve o pescoço gradualmente alongado. Ela ia fazendo força assim para esticar o pescoço, e aí esse pescoço ele foi esticando, esticando. E aí ela foi transmitindo essa característica aí para as gerações futuras, até que surgiram girafas com pescoço daquele tamanho que a gente conhece hoje. Lamarckismo. Então, em resumo, como é que seria a evolução de acordo com o Lamarckismo, né? Você vai ter a modificação ambiental pela necessidade, aí vai ter uma necessidade de adaptação. Isso vai gerar um novo comportamento devido a essa necessidade de adaptação. E aí você vai ter a lei do uso e desuso e o desenvolvimento ou atrofia de um órgão. Em contrapartida, você também vai ter a modificação no organismo. E aí esse organismo, né, ele vai transmitir essas modificações aí para seus descendentes, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos. E aí essas características elas tendem a ser transmitidas para os seus descendentes e eles vão reproduzi-las e isso vai gerar modificação nas espécies ao longo do tempo. Então o meio aqui ele vai ser um agente indutor que ele vai modificar os seres vivos, né? O meio ambiente ele modifica as características que são herdáveis. Aí teve muitas críticas, né, à sua teoria, né? Porque a lei do uso e desuso ela não é verdadeira em todas as situações e os órgãos desenvolvidos pelo uso eles sofrem regressão quando deixam de ser usados. Por exemplo, se eu começar a malhar ali, eu vou ficar forte. Aí se um belo dia eu cansar de ir na academia e parar de malhar, eu vou perder aqueles músculos, vou engordar e ficar sedentário de novo. Não que agora eu não esteja gordo e sedentário, mas enfim. Se eu estudar e ficar inteligente, aí eu cansar de estudar, e não vou estudar mais não, agora eu vou só ficar à toa. Aquele conhecimento meu eu vou deixando de usar e aquilo ali eu vou esquecendo, eu não vou ficar mais inteligente do que eu já sou ali, porque eu parei de estudar e assim vai. As características adquiridas ao longo da vida por um ser vivo afetam apenas a sua parte somática, né, e não o material genético, ou seja, não são transmitidas às suas descendências. Então, toda característica que você adquirir ao longo da sua vida, ela não vai afetar o seu DNA, o seu material genético. Ela afeta somente o seu corpo, a sua estrutura. Então, não tem como você transmitir isso aí para os seus descendentes. Depois veio Charles Robert Darwin, nosso famoso Charles Darwin aí, criador do darwinismo, né? Então ele nasceu em 12 de fevereiro de 1809, em Shrewsbury, Inglaterra. Ele morreu em 19 de abril de 1882, né? Em Doune, Kent, Inglaterra. Ele estudou medicina e teologia, mas foi na botânica e geologia que obteve o reconhecimento. Então, Darwin, né, ele viajou 5 anos pelo mundo, ele foi convidado para ir a bordo aí do Beagle, né? E aí ele ficou 5 anos viajando pelo mundo. Isso foi fundamental para ele criar a sua teoria da evolução, que ele publicou num livro chamado A Origem das Espécies. E isso aí modificou o mundo de certa forma, que criou um movimento evolucionista. E também deu muito probleminha, muito trabalho e modificou assim para sempre os estudos aí voltados aos seres vivos. Então ele teve uma importância gigantesca, esse cara aí, por isso que até hoje ele é homenageado, ele é lembrado.
E ele só embarcou no Beagle porque, se eu não me lembro muito bem o nome, mas era outra pessoa que queria embarcar no lugar dele, era um outro naturalista. Só que esse cara lá, ele se envolveu em um duelo com armas de fogo e aí ele tomou um tiro nas nádegas. Tem até um livro que fala disso. E devido a essa infelicidade dele tomar um tiro nas nádegas, né, ele ficou lá machucado, não podia andar, ficou de cama, doente, então ele não pôde viajar. E aí em última hora aí chamaram o Darwin para ir. Então olha só que acontecimento interessante esse, né? Então ele percorreu o mundo, né, coletando fósseis, animais e plantas. Ele também observou bastante a fauna e a flora de outros continentes. Isso foi essencial para os seus estudos. E depois de 20 anos de estudo, ele vai publicar, né, ali a origem das espécies, que serviu de base para comprovar sua teoria. Então Darwin ele demorou muito para publicar. Depois, mais na frente, vocês vão ver que vai ter o Alfred Russel Wallace. E o Wallace, por isso que o Darwin é chamado de pai da evolução também, por causa disso. E o Wallace ele chegou à mesma conclusão do Darwin, só que um tempo menor. E aí, quando Darwin publica a origem das espécies, ele cita o Wallace também, ele dá crédito ao Wallace, né? Aí tem até umas brigas lá, se é só o Darwin que é pai da evolução, se o Wallace também não é, tem toda uma questão em cima disso daí. Então, olha só a viagem do Beagle, né? Ele veio aqui no Brasil também. Eles praticamente deram a volta ao mundo, né? E um ponto muito importante onde Darwin esteve, né, que foi essencial ali para sua teoria da evolução, é porque ele foi para o arquipélago de Galápagos e lá ele observou os seres vivos que existem lá e isso meio que gerou a chavinha ali na cabeça dele. Então vamos lá. Primeiramente, quais são os aspectos principais da teoria de Darwin? Primeiro, né, as diversas formas de vida elas surgiram de ancestrais comuns por modificações na descendência. Então, as formas de vida elas têm ancestrais em comum, só que com o passar do tempo nós tivemos modificações em seus descendentes e isso fez com que surgissem novas espécies. O mecanismo de modificação é a seleção natural. O que seria a seleção natural? O que gera essa modificação, né? O Darwin ele observou que os seres vivos, embora sejam parecidos, eles não são iguais. Eles são diferentes, mesmo sendo da mesma espécie. Então, existem variações. Então, mesmo dentro da mesma espécie, você vai ter indivíduos que são mais resistentes, mais fortes, mais rápidos ou até mais inteligentes. E aí a natureza ela vai fazer uma seleção desses indivíduos que são mais aptos, que se adaptam mais fácil, que conseguem sobreviver com uma certa facilidade em relação a outros. E esses indivíduos que são selecionados, eles, né, vão se modificando ao longo dos tempos aí. E aí dá origem a novas espécies. Indivíduos de uma mesma espécie, eles vão apresentar variações. Então é aquela história ali. Tem um exemplo que eu acho muito interessante, que é o da zebra. Porque a zebra é listrada, né? Digamos ali, o principal predador da zebra é o leão. O leão, ele não enxerga muito bem cores. Ele praticamente enxerga preto e branco. E de início nós tínhamos zebras, né, que não eram listradas e zebras que eram listradas. Só que quando o leão ele ia caçar, porque o leão é o seguinte, para ele caçar uma zebra, o que ele tem que fazer? Ele tem que isolar um único indivíduo do bando, e aí ele vai perseguir só aquele indivíduo, ele consegue pegar ele. O leão ele faz isso. Só que as zebras que não eram listradas, o leão ele conseguia visualizá-las no meio do bando com maior facilidade. Então ele conseguia isolá-las com maior facilidade. Então o que aconteceu? Os leões eles conseguiam caçar, abater com maior facilidade as zebras que não eram listradas. E aí com o tempo a população de zebras listradas aumentou e a população de zebras que não eram listradas foi diminuindo até desaparecer. Então a seleção natural ela funciona nesse sentido aí. A gente vai ter outros exemplos mais na frente. Então, organismos com variações que são favoráveis, né, às condições do ambiente onde ele vive, ele vai ter maior chance de sobreviver e deixar descendentes. Então, essas características que ele carrega, elas vão ser mantidas, né?
uma vez que elas favorecem a sua sobrevivência. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre o indivíduo ela vai melhorando, né, ou ela vai manter esse grau de adaptação destes ao meio. E aí que vai estar os agentes modificadores que nós vamos ter. Então, o Darwin era altamente experimentalista, ele fez muitos experimentos com pombos, com plantas, com animais. Ele observou até a questão lá dos filhos dele também. Aí ele iniciou uma grande discussão sobre as leis que regem a evolução, né? Então, alguns fatores influenciariam sua obra, né? Por exemplo, dados geológicos do Liu, dados demográficos, né? Como Malthus, né? Então, Darwin ele chega a citar Malthus ali na sua obra. E dados biogeográficos, né? Colhidos nas suas viagens aos trópicos, né? Então, essa é a questão. Malthus aí, para quem não sabe, Thomas Malthus é aquele carinha lá que fala que, né, a humanidade ela ia passar fome, morrer de fome, porque a população ela crescia de forma exponencial, enquanto a nossa produção de alimento ela não era de forma exponencial, então a gente não ia conseguir produzir alimento suficiente para alimentar todas as pessoas do mundo. Ele errou porque a tecnologia avançou e a gente conseguiu produzir muito alimento. Na verdade, a fome ela só existe no mundo porque não é que não produz alimento suficiente para todas as pessoas do mundo. É porque existe muito desperdício do alimento que é produzido e existe uma má distribuição. Por exemplo, países desenvolvidos, eles adquirem uma quantidade maior de alimento do que países que não são tão bem desenvolvidos. E eles também produzem mais. Então o pessoal aí desperdiça muito. O Brasil mesmo desperdiça 40% da comida que ele produz, só para vocês terem uma ideia. Então não é nem uma questão de pouca comida, é uma questão de desigualdade social mesmo, e má distribuição e má gestão desse recurso. Então, durante a sua viagem na Argentina, o Darwin ele encontrou fósseis de mamíferos já extintos, né, e observou que eram muito semelhantes aos atuais. Ele também percebeu que dentre os atuais também havia diferenças, né, dependendo do local onde eram encontrados. Então, isso aqui também foi essencial para ele. Observar que antigamente existiam seres vivos diferentes dos atuais, e isso fez ele pensar, mas por que isso acontecia? E aí fez ele, né, ajudou ele a formular a sua teoria também. Já segundo Darwin, né, ele pega o exemplo lá das girafas de Lamarck. Então ele fala o seguinte, né, segundo Darwin, existiam girafas de pescoço longo e pescoço curto. As de pescoço longo, por terem mais chances de alcançar alimentos altos, elas sobreviviam, porque elas iam ter acesso ao alimento, elas iam comer mais. Ia estar sempre gordinha e saudável. Né? E aí elas iam deixar mais descendentes. Agora aquela que tinha um pescoço curto, ela não conseguia comer, então ela estava sempre fraca e magra. E aí ela morria, porque ela ia estar suscetível à doença, ela ia estar suscetível a ataque de predadores. Com o tempo, as girafas de pescoço curto elas desaparecem e aí ficam somente as girafas de pescoço longo, porque elas têm uma característica que favorece elas naquele ambiente. Então a seleção natural ela atua dessa forma. Então a comparação aqui, né, na teoria de Lamarck e Darwin, né, em relação ao pescoço da girafa. Então no lamarckismo você vai ver as girafas tudo pescocinho pequeno, aí de tanto elas forçarem aqui para comer, o pescoço cresceu. O famoso use e desuso, né? Então, assim, segundo o lamarckismo, o esforço conduziu ao crescimento dos pescoços e essas características elas vão sendo passadas para os descendentes. Já no darwinismo, não. Você tinha girafas diferentes. Até hoje, se você for lá na África pegar uma trena e começar a medir o pescoço das girafas, você vai ver que tem girafa que tem um pescoço maior e girafa que tem um pescoço menor, girafa que tem um pescoço mais grosso, girafa que tem um pescoço mais fino. Da mesma forma que na espécie humana existem pessoas altas, baixas, magras, gordas, fortes, fracas, cabeça grande, cabeça pequena, pé grande, pé pequeno. A mesma coisa vai acontecer com os animais. Só que no caso do pescoço aqui para a girafa, o pescoço ele é uma característica que vai favorecer a sobrevivência dela. Então quem tinha um pescoço maior conseguia se alimentar, quem tinha um pescoço menor, essa coitadinha aqui, morria de fome.
ou por outras causas. E as grandinhas aqui ficavam. Os filhos dessas girafas, obviamente, vão ter pescoços grandes, porque né, vão herdar essas características genéticas que elas possuem aqui. E aí, com o tempo, as girafas de pescoço pequeno elas tendem a desaparecer. Aí você acha um fóssil de uma girafa de pescoço pequeno, você vai ver que com o passar do tempo não é mais o mesmo animal que as girafas que a gente tem hoje. Na época em que Darwin sugeriu sua teoria evolucionista, foi muito criticado, pois na Bíblia estavam presentes as ideias fixistas. Muitas charges foram criadas para desqualificar Darwin e sua teoria. Uma coisa interessante de Darwin é que ele era religioso, aí ele se casou com uma mulher religiosa também, a prima dele, e depois ele tem alguns problemas, a filha dele morre, a filha mais velha, que ele gostava muito, morre, e aí ele se revolta, ele se torna ateu, mas a sua mulher ainda continua religiosa. E aí eu lembro que quando ele vai publicar a sua teoria, ele pede permissão para a esposa, porque né, ela era religiosa, e como a teoria dele ia contra os ensinamentos bíblicos, né, obviamente isso ia dar problema. E aí ele foi muito ridicularizado, ele foi assim, exaltado pela comunidade científica, mas ele foi muito criticado e ridicularizado pela sociedade cristã, pelos religiosos. Isso aqui é um exemplo, essa charge aqui. Outro exemplo que a gente tem é aquele negócio do pessoal ficar falando assim: ah, mas o homem evoluiu do macaco. Gente, isso não existe. O Darwin ele nunca falou isso. Eles falam que o Darwin falou que o homem evoluiu do macaco. Mas o que nós podemos observar na obra dele é que ele fala o seguinte: o homem e o macaco possuem um ancestral em comum. Por que ele fala isso? Porque o Homo sapiens, o homem, ele pertence né, aos primatas. Nós somos primatas. E aí, nos primatas, nós vamos ter lá o chimpanzé, o gorila e tudo mais. Então, o pessoal não entende muito bem a questão da evolução, não leu, não estudou, aí fica falando essas asneiras aí. Mas o homem não evoluiu do macaco. Né? Tanto o macaco quanto o homem tiveram um ancestral em comum. E aí ambos evoluíram, seguiram seus caminhos ali de evolução, que são diferentes. Tanto é que para a gente chegar ali no Homo sapiens, quando você estuda a evolução do ser humano, você vai ver que passa por várias espécies de hominídeos diferentes até chegar no Homo sapiens. E esses eles vão sendo extintos ao longo do tempo. Então a teoria de Darwin ela passa a ser aceita pelo meio científico apenas no século XX. Então ela demora para ser aceita. Mas isso só ocorre porque depois você vai ter as descobertas de Mendel, né, sobre a transmissão hereditária de caracteres. Até a teoria de Mendel também foi aceita 50 anos depois de ser publicada. O povo era muito cético. Somente em 1997, a teoria recebeu a anuência do representante máximo da Igreja Católica, o Papa João Paulo II. Então, olha só o tempo que demorou para a Igreja reconhecer a teoria, né? Hoje a Igreja já reconhece. Teoria da evolução. E você acreditar em teoria da evolução ou não, isso aí também não vai te impedir de acreditar em Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? O pessoal é muito apegado a conceitos e tudo, mas a fé é uma coisa, a ciência é outra coisa. Então é necessário que vocês entendam isso. Quem tem fé verdadeira não precisa atacar a ciência, e quem acredita na ciência não precisa atacar quem tem fé. O mundo é um lugar muito tranquilo, grande, dá para coexistir na boa. Você não pode ser ignorante. Pessoa que ataca o outro por crença ou conhecimentos diferentes, isso aí se chama ignorância ou fanatismo. Então, o Darwin versus o Lamarck. O Lamarck ele acreditava em uma evolução linear, já o Darwin ele acreditava em uma evolução ramificada, né, com ancestral em comum, e de fato essa evolução ela é ramificada, isso aí já foi provado. Lamarck ele acredita que o meio ele vai gerar variação, e o Darwin ele já fala que o meio ele seleciona né, aquela característica que já apresenta variação. Então, enquanto o Lamarck ele afirma que o meio é responsável pela variação, o Darwin ele já fala outra coisa. Ele fala que a variação ela sempre existiu, mas o meio ele vai selecionar ela. Então, gente, basicamente isso daí. Estudem com carinho, estudem com afinco, vamos focar aí. E na próxima aula tem mais. Salam aleikum, Deus salve a América.